Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que não me conhece, meu nome é Gustavo e nesse canal nós vamos falar de futebol de forma geral, focando principalmente no futebol brasileiro. E hoje temos Brasileirão mais uma vez, muitos jogos para falar, muitos clássicos, apesar de dois clássicos terem sido meio decepcionantes, né, no 0-0. E também temos, é óbvio, o jogo dos gigantes. Obviamente eu estou falando do Flusão, não teria outro time para estar falando. Então, já vamos começar falando do Flusão, que também foi decepcionante, tá? O jogo também foi decepcionante aí, o Fluminense. Mas antes de eu falar do Flusão, antes de eu falar de todos os jogos que tiveram nesse domingo, já deixa o like, se inscreve no canal. E agora sim que você deixou o like, agora que você se inscreveu, vamos lá. Fluminense e Juventude. Fluminense vai enfrentar o Juventude lá no Alfredo Jaconi, que é a casa do Juventude. E existe, para você que não sabe, existe o que a gente chama de maldição do Jaconi. Maldição do Jaconi é o seguinte: o Fluminense e o Flamengo não vencem o Juventude no Alfredo Jaconi há muito tempo. Quando eu digo muito tempo, é tipo 20 anos que o Fluminense não vence o Juventude no Alfredo Jaconi, e eu acho que quase 30 ou mais que o Flamengo não vence o Juventude no Alfredo Jaconi. Aí vamos lá, Fluminense. Fluminense vai jogar aí com um time quase todo titular, só faltando ali o Ganso, e é claro, os desfalques por lesão, e faz um primeiro tempo decente, o primeiro tempo que dava pra ganhar, o primeiro tempo que você olha e fala, poxa, dá pra fazer o gol. Aí a gente tem o Everaldo no ataque, que também não consegue acertar o gol, ele tem uma inimizade absurda com o gol, inexplicável, de verdade, assim. Então o primeiro tempo ele acaba 0-0, um jogo meio morno, meio feio, meio sonolento, e vem o segundo tempo. Segundo tempo, você espera, não, o Fluminense estava melhor no primeiro tempo, imagina que ele vai continuar melhor no segundo, e vai marcar 1-0, abre o placar, não é o que acontece não. O Fluminense, ele vai, na verdade, vai tomar o gol em 55 e vai logo empatar logo em seguida. Eu não sei, o Fluminense ele não consegue fazer gol quando tá empatado, mas aí começou a perder, vai pra cima, fez o gol. Hércules, que tava sendo alvo de fake news esses dias, falando que ele tava indo pra balada, não sei o que, ele conseguiu marcar o seu gol, até se emociona na hora do gol, e empatou. O Fluminense empata com o Juventude. E assim, tudo bem essa ideia de maldição do Alfredo Jaconi, não sei o que, mas cara, o Fluminense era um time melhor, era pra ter ganho. Enfim, não vou me estender muito aqui falando do Fluminense não, que eu já tô bem revoltado com esse jogo, mas vamos pro próximo. Vamos pro próximo jogo que nós temos pra falar. Antes de falar dos clássicos, vamos falar de Bragantino e Palmeiras. Palmeiras líder, tá? De novo, Palmeiras líder agora, isolado. Palmeiras tranquilão aí, com 4 pontos de distância pro segundo colocado. E Palmeiras, ele joga o jogo contra o Bragantino, fora de casa, e cara, o Palmeiras começa perdendo. Lá aos 20 e poucos minutos do primeiro tempo, o Palmeiras toma o gol do Bragantino e segue praticamente a partida toda perdendo pro Bragantino. Aos 27 o Palmeiras faz o gol, aos 32 o Palmeiras vira. Uma virada relâmpago do Palmeiras. Um piscar de olhos o Palmeiras vira e um piscar de olhos o Palmeiras é líder. 4 pontos de vantagem para o segundo colocado, que agora é o Flamengo, que não ganhou do Botafogo, mas a gente já vai chegar nesse placar aí, nesse jogo aí. E o Palmeiras líder do campeonato. E eu pergunto para vocês, Palmeiras vai ser o campeão? Ou será que algum outro é o campeão? Será que o Flamengo ganha? Será que talvez o Botafogo ganhe? Não sei. Quem será que ganha esse Brasileirão aí? Não sei, de verdade, não faço ideia. Vamos pro próximo jogo. E agora sim temos clássico. Bahia e Vitória. E esse clássico foi louco, tá? Uma expulsão para cada lado, um soco para cada lado. E o Bahia abrindo o placar com o jogador a menos, tá? Porque o jogo já começa louco, já começa maluco. 2 minutos de jogo, um soco do jogo do Bahia no jogo do Vitória. Literalmente o cara pegou e deu um soco no jogo do Vitória. E expulso, né? 2 minutinhos de jogo, deu um soco, o juiz olhou no VAR, expulsão. Bahia, o jogo quase todo com 1 a menos. Bom, mesmo com o Bahia com o jogo quase todo com 1 a menos, quem abre o placar é o Bahia. Cara, que loucura. O Bahia tava com um jogador a menos, quase o jogo todo, e no primeiro tempo, 1-0 pro Bahia. O primeiro tempo acaba 1-0 pro Bahia. E o Vitória volta até melhor no segundo tempo. Inclusive, consegue até empatar. Mas vamos com calma. Então é o seguinte, Vitória começa aos 3 e 5 minutos, já quase fazendo gol, já quase empatando o jogo, e realmente só empata aos 8 minutos, que ainda é começo do jogo, do segundo tempo, aliás, e o Vitória empata tranquilo. Só que aos 20 minutos, o Bahia faz o gol e passa à frente de novo. Então, Bahia de novo à frente do placar, 2-1, ainda com um jogador a menos, tá?
porque agora só vai empatar a quantidade de jogadores em campo aos 25, um pouco depois do gol do Bahia, quando o jogador do Vitória dá um soco no jogador do Bahia também. Ele revidou o soco ali, né? Na verdade, o jogador do Bahia estava meio que agarrando ali o jogador do Vitória dá um soco na perna dele e é expulso por conta disso. Então, um expulso para cada lado, 2-1 Bahia, e o jogo termina 2-1 mesmo. O Bahia até teve chances de marcar no final, não conseguiu. 2-1, vitória, ou melhor, triunfo do Bahia em cima do Vitória. Bahia então vence essa partida, vence o clássico, e vamos para o próximo clássico, que é Corinthians e Santos. Corinthians e Santos, clássico paulista, e eu tenho que falar aqui do Santos é o seguinte: o Santos, ele é aquele time que, se você tá precisando de ponto, se você tá numa fase, o Santos ele tá disposto sempre a ajudar, disposto a doar pontos, disposto a fazer a alegria da maioria dos times do Brasil, sabe? O Santos ele é um time caridoso, ele é um time bonzinho, ele doa pontos, Se você tá em uma fase, chama o Santos que eu tenho certeza que ele vai te ajudar, não há dúvida alguma disso, ok? Inclusive agora falando um pouco mais sério, a fase do Santos ela tá piorando cada vez mais, o Santos simplesmente não consegue ganhar de jeito nenhum, e o Santos ele perde com um gol do Yuri Alberto, e poderia ter sido mais gols do Yuri Alberto. Teve um golaço do Yuri Alberto, que seria o segundo dele, que ele vai fazer um gol de cavada, mas o gol foi anulado porque teve uma falta na origem da jogada. De qualquer forma, terminando os comentários sobre esse jogo, os lances eles só vão acontecer no segundo tempo, então aos 20 minutos o Yuri Alberto faz o gol que dá a vitória pro Corinthians, e aos 40 e poucos o Yuri Alberto faria o segundo, que foi anulado. Seguindo os clássicos, Flamengo e Botafogo e Atlético e Galo. Bom, Flamengo e Botafogo foi um clássico 0-0, assim, teve chance para um lado, teve chance para o outro. Eu acho até que no segundo tempo o Botafogo foi melhor, inclusive o Rossi, ele vai salvar algumas vezes o Flamengo, o goleiro do Flamengo, óbvio, Rossi, né? Ele vai salvar algumas vezes, algumas boas chances do Botafogo. No primeiro tempo o Flamengo também teve chance para os dois lados. Foi 0-0, mas foi um jogo que teve chance. E outro jogo que foi 0-0 também foi outro clássico. Foi Atlético Mineiro e Cruzeiro, o jogo também sonolento, o jogo meio 0-0, ali não tem nem tanta coisa para se comentar por um 0-0. Assim, digamos que a gente teve 4 clássicos, né? Tivemos o Bavi, tivemos Atlético Mineiro e Cruzeiro, Flamengo e Botafogo, e Corinthians e Santos. Entre todos esses clássicos, 2 tiveram gols, 2 tiveram ali um vencedor. O melhor, eu acho, Bahia e Vitória. Um jogo mais interessante, com expulsão, gol, uma coisa mais legal ali. E dos 2 outros clássicos 0-0 ali para dar uma decepcionada. O último jogo que nós temos para falar é Inter e Mirassol. O Mirassol jogando em casa. O Inter ele começa perdendo pro Mirassol, inclusive. O Mirassol que vem tirando pontos de alguns times aí do Brasileirão. O Mirassol que achava que ia brigar para não cair e tudo mais. E talvez até brigue para não cair depois do campeonato. Mas se continuar assim, pode até talvez brigar por uma Sul-Americana. Quem sabe o que o Mirassol vai conseguir nesse campeonato. De qualquer forma, Mirassol abre o placar. Já o começo do jogo, aos 7, 8 minutos, Mirassol abre o placar. E o Inter só vai empatar no segundo tempo aos 32 minutos e depois quase vira se não fosse o gol anulado. Então o Inter empata com o Mirassol 1-1, pelo menos não perdeu, e teve um golzinho anulado ali no final. Bem, e assim nós acabamos essa rodada do Brasileirão, os jogos de domingo e a rodada do Brasileirão. E é isso, rapaziada. Se você assistiu até aqui e não deixou o like, não se inscreveu, já aproveita agora, deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela força, aquela moral. E é isso, vou ficando por aqui, até os próximos jogos, até o próximo vídeo, e eu fui!